Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio e TV Liberal, do programa Olho Vivo. Estamos recebendo aqui hoje um homem público notável que ocupou a Prefeitura de Bento Gonçalves em 2 oportunidades, com sucesso, fez sucessor, o Guilherme Pazin. Guilherme, é um prazer em recebê-lo nos estúdios da Rádio e TV Liberal. Bom dia. Muito bom dia, querido. É um prazer estar com vocês aqui na Liberal, no Olho Vivo. Eu queria muito estar aqui presente, muito embora a gente já tenha conversado por várias oportunidades via telefone, mas presencialmente é um prazer estar muito grande aqui com vocês. Guilherme, nós temos algumas questões pontuais. Falávamos aqui, inclusive, com o vereador Scalco e com o senhor, como estamos carentes de lideranças políticas que nos representem. Tem várias questões, como, por exemplo, o pavimento RS, a nossa União da Serra ficou fora do projeto. Nós temos algumas questões que ficaram fora porque nós não temos uma representação política forte lá dentro da Assembleia Legislativa. Tomando, por exemplo, quem é que representa Bento, que é originário de Bento? Olha, nós não temos parlamentar representando a nossa região como um todo, né? Exatamente. Não apenas Bento Gonçalves. E o senhor, como um homem público, são questões pontuais. Temos aí a questão da pavimentação, vai ser pedagiada, já estão discutindo a questão do pedágio. Tem algumas questões regionais que precisam de uma representação, né? Olha, em primeiro lugar, e de uma solução, né? E cumprimentar aqui o nosso amigo vereador Scalco e todos os colegas do Partido Progressista, partido esse que milito há mais de 20 anos, e veja, estou aqui com 39 anos, comecei um pouco cedo nessa militância, mas tudo vem ao encontro dessa falta de representação. Bom, tem a situação do pavimento RS, me parece que é mais um projeto colocado e, veja, não levo a demérito algum os benefícios e os investimentos que estão sendo feitos pelo Estado do Rio Grande do Sul. Porém, para a nossa micro-região é algo muito carente. Nós não estamos vendo projetos que realmente venham a trazer benefícios para o Estado no retorno do investimento. Quando eu falo isso é porque nós estamos em ano de eleição, nós sabemos que todos os projetos que são colocados à prova nesse ano, eles carecem de um ponto de credibilidade. Mais do que tudo, que esses investimentos eles não estão sendo vistos sob o aspecto regional. As obras e os investimentos do governo do Estado sendo feitos nesse momento, eles precisam, de um ponto ao outro, retornar em crescimento do caixa do Estado para promover mais e mais desenvolvimento. Eles não podem ser considerados como simplesmente obras de resolução e ponto final. Não, tem que ter um objetivo maior, tem que ser uma ligação entre municípios aqui, União da Serra, inclusive, carece assim de um investimento. Ela não pode ser pontual, ela tem que ser olhada sob o aspecto de desenvolvimento como um todo. Mas me parece um ponto mais crítico é o fato de nós estarmos divulgando e falando sobre o projeto das concessões. Concessões essas que, no meu ponto de vista, elas são importantes. Que é divergente de empresários e políticos na Serra. Extremamente divergente. O processo de concessão, no meu entender, ele é extremamente positivo. Nós nunca teremos as estradas que nós desejamos para a nossa região. Não. Se depender do Estado, não teremos. O processo de concessão ele serve para justamente nós termos estradas duplicadas, triplicadas, acostamentos, segurança e tantas outras situações. Mas, de forma alguma, ela pode ser colocada à prova sob qualquer preço. E o sob qualquer preço, eu preciso destacar, e falo no modelo que está sendo proposto pelo Estado, ele é extremamente perigoso, nocivo para o futuro da nossa região, dos nossos habitantes, dos nossos empreendedores e, por que não, do Estado do Rio Grande do Sul, porque vai criar uma celeuma gigantesca. Isso porque o modelo criado pelo governo do Estado, originalmente, que era ruim, ele foi piorado. Veja, quando eu falo que ele era ruim, porque ele criava um fundo de outorga para o Estado do Rio Grande do Sul, isto é, com o nosso dinheiro regional ele criaria caixa para o governo do Estado. Nós protestamos e muito, o Estado reviu o modelo e piorou. Por incrível que pareça, ele piorou, porque ele cria uma fórmula em que cada um dos concessionários interessados na concessão, isto é, ele precisa depositar cerca de 7 milhões de reais para cada percentual, para cada ponto percentual de desconto na tarifa originária, que ela é muito alta.
Esse depósito vai fazer com que o empreendedor, veja, ele precisa dar desconto, porque nós queremos baixar a tarifa, mas ele precisa buscar dinheiro no mercado, buscar recursos no mercado para poder dar desconto na tarifa. E essa é uma curva que não fecha, esse é uma boca de jacaré que para um lado ele sobe, para o outro ele não consegue descer. Então ele vai ficar ruim, não vai conseguir baixar tanto do modelo original proposto ou do valor original proposto. Hoje, nós estamos falando em cerca de R$35 da nossa região e voltar para Porto Alegre, mas nós estamos tratando de um contrato de 30 anos que, de forma alguma, eu vi valor de tarifa reduzir ao longo do tempo. Pelo contrário, ele só tende a subir no percentual da inflação ou outros agregados. Então, daqui um pouco, nós, com carros individuais, vamos estar pagando R$40, R$50 para ir e voltar de Porto Alegre, algo que o nosso bolso não aceita. E pior do que isso são os caminhões, aqueles que transportam os nossos insumos para ir e vir, os articulados, com rodados de 3 a 5 rodados, que eles vão pagar muito caro. Isso reflete naquilo que a gente compra para o nosso dia a dia, reflete nos produtos da nossa casa, reflete no dia a dia como um todo. Então, calma, ano de eleição não é momento de nós falarmos algo tão extremado, tão polêmico como é o caso das concessões. Mas deixando muito claro, sou a favor, mas não nesse momento, no assodado momento, de forma rápida, sem muito debate, com muita insegurança, com muita restrição, e essa restrição ela não pode ser condenada porque nós temos um histórico muito ruim de projetos de concessões no nosso governo do estado. Então, calma. O que nós precisamos são lideranças que venham a público debater com as forças vivas da nossa comunidade, incluir a comunidade para que cada passo dado ele seja um passo consentido pela grande maioria. Não está acontecendo. São discussões de gabinete, são discussões em pequenos grupos e, pior do que isso, aqueles pequenos grupos que tendem a colaborar com o governo do estado têm as suas vozes cerceadas, não são ouvidas nesse momento. E falo dos Coredes. Os Coredes participaram, mas as suas sugestões muito pouco foram levados ao cabo. O senhor que tem experiência e pode falar com know-how, com conhecimento de causa, os Coredes realmente funcionam? Porque se vota, se aprova, se elenca prioridades, se destina recursos, e tem pessoas que dizem que esses recursos não vêm, ou vêm de forma tardia. Por muito tempo nós passamos enxergando os Coredes como uma força, uma mobilização comunitária para um resultado inexistente. Isto é, nós trabalhávamos para projetos vultuosos e esses recursos nunca chegavam. Depois do governo Sartori, esses recursos eles foram modelados, né? Então eles foram compreendidos com limitadores. Então a gente trabalha muito por projetos pequenos. São pagos? São. Ao longo do tempo são pagos, mas eles não chegam a beirar, eles não chegam a beliscar o mínimo das nossas necessidades. E o que a gente busca, até uma bolha de oxigênio para a revolta do processo, a gente tem que bater na mesa, é que esses projetos eles não podem ser mais projetos para fazerem projetos. A gente precisa resolutividade, a gente precisa resolver os problemas das nossas cadeias setoriais, nós precisamos resolver essas cadeias setoriais, porque senão é mais uma vez a gente produzindo papel, e a gente está cansado disso. Nós estamos em 2022 trabalhando praticamente pautas da década de 70. Eu acho que o modelo precisa ser mudado. Ninguém melhor do que o senhor como prefeito também para nós abordarmos essa questão. Eu e meu filho estivemos em Caxias do Sul esta manhã e enfrentamos um problema que todo mundo enfrenta, que é essa questão de logística. Se pegarmos a 431, que é essa de Dois Lajeados até Bento Gonçalves, era um desastre. Foi feita alguma coisa paliativa. Logo, logo vai romper porque não é um trabalho seguro. E de Bento até Caxias é outro desafio. Além de não ter locais para ultrapassagem mal sinalizada, é muito mal conservado. Para quem gera uma economia como gera a nossa região, é um descrédito. Total. O senhor, na época de prefeito, chegou a ver a duplicação dessa rodovia com o governo? Olha... Ou governos? Os governos. Eu peguei 3 governos do estado, né? Peguei o final do governo Tarso Genro, o governo José Ivo Sartori e uma parte do governo Eduardo Leite. E a 431 ela foi uma grande conquista que nós tivemos, porque é bom a gente lembrar, né? Ela era estrada de chão batido, perigosa, com muitos assaltos e todos os problemas que uma estrada com muito movimento e sem estrutura tem. Foi feito um paliativo, mas do paliativo nós precisamos emendar
urgentemente um processo de duplicação com todos os sistemas de contenção das barreiras, porque lá é uma área muito, muito sensível a desmoronamentos. Não aconteceu. Parece que o paliativo, ao governo do Estado, ele superou as expectativas e fica como está. Não dá. A gente precisa lutar para que isso aconteça. A duplicação da 431 é uma pauta da década de... É mais uma da década de 70, né? Assim como a 431, que ela não sai do chão, não sai do papel. Agora ela é colocada dentro do bloco 3 das concessões, que vai ficar realmente maravilhoso. Mas, como lhe disse, não pode ser a qualquer preço. De forma alguma, a gente não pode achar que o Estado, que vai deixar de gastar na nossa região, vai receber por parte da sociedade civil, da iniciativa privada, as obras de duplicação, o Estado queira lucrar ainda mais com tudo isso, com fundos de outorga, fundos de garantia, sendo que para um projeto de concessão, nós que estudamos isso na administração pública, tu chega a ter cerca de 5 apólices de seguro para garantia de obra, então não precisa mais penduricalhos que me parecem muito mais para selecionar as empresas prestadoras de serviço do que realmente venham a nos dar aquilo que nós, como cidadãos, precisamos. E olhando toda a nossa macro-região da Serra, me parece, eu faço aqui uma alusão com os nossos espectadores, ouvintes, praticamente uma ilustração. Parece que a gente serve um grande banquete sob o aspecto agrícola, industrial, comercial, logístico e nos é entregue uma bacia de migalhas. E isso a gente não pode mais admitir. E a leitura que eu tenho do processo é que nos falta a representatividade. Nos falta quem brigue pelas nossas causas, quem seja daqui, quem entenda os problemas, porque senão fica praticamente um ato de descompromisso, né? Eu venho aqui, busco os apoios e votos e seja lá outras situações. Quando o problema acontece, nós não temos a quem recorrer. Não tem uma pessoa que aqui vive, que aqui sente esses problemas, a quem vive toda essa situação. Independente de político, eu fui subordinado ao Nelson Proença, um dos grandes políticos do estado do Rio Grande do Sul. E lembro-me quando... E é verdade, deixa eu aqui fazer uma justa homenagem a este grande homem público que foi. Eu tenho muitos amigos que trabalharam diretamente com ele e tenho retratos da sua ação que é algo diferente. Quando eu, lotado em Serafina, e fui convidado por ele para assumir uma empresa de comunicação dele, Encantado, ele me disse, olha, tu vai ter que optar por Encantado, porque o cara tem que viver a cidade, visitar o barbeiro da cidade, conhecer as ruas da cidade, conhecer as farmácias da cidade, conhecer o hospital da cidade, conhecer os restaurantes e os bares da cidade. É o que estamos falando, nós precisamos de um deputado que viva a nossa região, que esteja inteiramente ligado aos anseios da área da cadeia produtiva, da cadeia política, e hoje nós não temos. É isso que nós buscamos a todo momento dentro do mundo político, e falo sobre isso porque tem uma breve história, né? Espera aí, eu fui lá 4 anos atrás, Bento fica onde mesmo? Guaporé fica onde mesmo? Não podemos mais suportar isso, né? Pois é, não dá. E pior do que isso é ver aquela tabelinha de muitos parlamentares que quando tu apresenta um pleito justo, porque é aquilo que faz sofrer a nossa população, ele olha quantos votos fez no teu município para poder agir. Isso é tão old school, deixa eu usar um termo da garotada, é tão old school que a gente não consegue nem mais compreender nos dias de hoje, né? Mas, veja, por outro lado, a gente enxerga movimentações, nós enxergamos uma necessidade muito plena, muito viva da nossa comunidade de buscar ter representações que nos compreendam. Aqueles que, como tu falaste, têm o pé no barro, conhecem a nossa região, entendem das nossas peculiaridades. E quando falo de região, eu não trato sobre aquela delimitada limitrofemente dentro dos padrões do Estado. Não, quando eu falo região, são aquelas que se assemelham sob o aspecto cultural, sob o aspecto de matriz setorial e econômica, aquelas que são semelhantes sobre o ir e vir, aqueles que passam pelos mesmos problemas. São essas lideranças que nos faltam, aquelas que compreendem aquilo que nós sofremos no dia a dia. E me parece, veja, deixar muito clara a minha posição, me parece que essa é a solução política. É compreender aqueles que entendem dos nossos problemas e que lutarão pelas nossas soluções. É justamente por isso que a gente busca partidariamente elevar essa condição de debate, apresentar soluções e, óbvio, no momento da eleição, clamar à população que façam as melhores escolhas. Resumindo, Pazinho, você está hoje conversando com as bases, com a cadeia produtiva da região, para tentar ver e viabilizar uma representação na Assembleia, é isso?
fui prefeito por 2 mandatos. Eu fui o eleito prefeito mais jovem da história de Bento Gonçalves. E olha a responsabilidade, o tamanho de Bento, né? Foram 29 mil votos lá em 2012, assumi a prefeitura de um jeito muito difícil, eram 64 milhões em dívidas que nós assumimos. Fui reeleito com o maior número de votos da história do município, foram cerca de 45 mil votos. Posteriormente a isso, assumi a presidência da Associação dos Municípios da região, presidência do consórcio, fui vice-presidente estadual da FAMURS e fiz o nosso sucessor, nosso secretário de saúde, o vice, nosso secretário de obras. Hoje estão fazendo um bom governo lá em Bento Gonçalves. O que me faz caminhar a região e entender as necessidades, junto primeiro com os nossos companheiros, mas também com as forças vivas, setoriais dos nossos municípios, de toda a nossa região. E já estou em 110 municípios trabalhando com esse tema, com essa pauta de desenvolvimento, a pauta de investimento direto na pauta do turismo, porque o turismo ele é apaixonante porque ele engloba. Existe o turismo industrial, o turismo cultural, o turismo religioso, o turismo esportivo, que eu me criei aqui em Guaporé. E nós temos aqui o turismo de compras. O turismo de compras, que é o turismo de negócios, e junto com ele tem o turismo corporativo, isto é, são mais de 52 setores que são envolvidos pela pauta do turismo, que nada mais é do que business, é desenvolvimento econômico. Nosso Estado não compreende isso, nosso Estado entende as pautas diferentes, muitas vezes nos coloca turismo como cultura, e a gente fica do jeito que está, fingindo que está fazendo turismo, e a gente finge esperar turistas, e não é assim. Lá em Bento a gente aproveitou e fez um grande choque de gestão. Eu sou bacharel em Direito e Administração Pública, fez um grande choque de gestão e conseguimos levar o município de Bento Gonçalves, que há muito vinha investindo nesse futuro, ao patamar de segunda maior potência turística do Rio Grande do Sul, uma das grandes no sul do Brasil, e hoje o maior destino turístico do Brasil. Isso reflete diretamente na nossa economia. Com ações pontuais que nós fizemos, reduzindo tributos, reduzindo taxas, isentando taxas e licenciamentos altamente dispensáveis pela Lei da Liberdade Econômica, que fomos o segundo município a implantar no país, a gente conseguiu então reduzir tributos e quase duplicar o nosso orçamento, promovendo a justiça fiscal. Dá para levar isso para o Estado, dá para fazer isso no Rio Grande do Sul por medidas legislativas e parar de enxergar o Rio Grande do Sul como um grande exportador de mentes e de CNPJs. É isso que a gente vem se propondo. Hoje, como pré-candidato a deputado estadual, nós viemos buscar, junto aos nossos mais próximos, aos setores que temos relacionamento, o início de uma manifestação maior, de uma propagação das nossas compreensões, que elas são elevadas sob o aspecto da nossa visão de mundo. Bom, Guilherme, poderíamos ficar aqui 2 dias conversando que não faltariam assuntos. E seria muito bom. Muito proveitoso, mas não faltarão oportunidades. Muito obrigado, sucesso, bom trabalho. Querido, muito obrigado. Ter as portas abertas aqui na Liberal é um grande prazer para mim, que sou um grande admirador, e falávamos por telefone. Fiquei feliz em saber que os meus vinhos, eles foram... Um foi consumido, o outro tá guardado. Ele permanece na adega, mas eu te trarei mais dos meus vinhos, daqueles que eu gosto, daqueles que eu indico, porque isso é amizade, né? E o vinho, ele precisa retratar a nossa vida, ele precisa estar lá, guardado, latente, mas sempre pronto para manter bons momentos e afinar as nossas grandes amizades. Foi um prazer falar com todos vocês. Nós que agradecemos, conversamos aqui com o Guilherme Pazin, ex-prefeito de Bento, falando conosco sobre vários assuntos na programação do Olho Vivo da Rádio e TV Liberal.